Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, conversando com a gente aqui ao vivo na Rede Brasil de televisão. Prefeito, o senhor é vovô recente, não é? É, mano, tem essa alegria. Eu sou casado com a Regina, tenho 3 filhos, que é a Maiara, o Ricardinho e a Isabela. E o Ricardinho casou muito cedo e já me deu a alegria para a gente ter um netinho que chama Ricardo Nunes Neto. Então, meu filho é Ricardo Nunes Filho e o netinho é Ricardo Nunes Neto. É, já está no terceiro já. E que mês que vem completa um ano, uma grande alegria lá de casa. Todos residem aqui em São Paulo? Todos. Nasceram aqui Todos na nasceram aqui na capital, todos residem aqui em São Paulo. Um orgulho enorme dos meus filhos. Prefeito, como é que foi a sua eleição, inicialmente para vereador, não foi? Foi. Começou a sua experiência no Legislativo. Como foi? Como foi a sua experiência? Irmão, a gente falava aqui um pouquinho por que surgiu essa questão de participação da política, né? Eu contei que foi lá na escola pública, participando do Grêmio Estudantil. Quando eu tinha 23 anos, eu fui candidato a vereador em São Paulo. E é muito importante você me dar essa oportunidade de contar para as pessoas, porque quem sai candidato a vereador aqui em São Paulo com 23 anos, meus colegas iam lá para o Reggae Night. Na época era o Reggae Night, era a casa mais famosa ali do encontro de jovens. Tempo do reggae. E eu lá, já participando da política, tinha um jornal de bairro, aquela coisa toda. Evidentemente, não tive sucesso naquele momento, perdi, não tinha estrutura, mas foi uma grande experiência. Passaram-se 20 anos. Nesse período, o que eu fiz? Montei meu negócio, que deu certo, e participei de várias entidades. Fui presidente da ISU, Associação Empresarial da Zona Sul. E me elegi em 2012, fui mais votado do meu partido. Depois me reelegi em 2016. Ainda no PMDB? Ainda no MDB. Era MDB na época ou era... Era MDB já. MDB. Eu me filiei, mano, no dia que eu tirei meu título. Então, se você pegar... Sua história do MDB é longa? No MDB é longa. Já com 18 anos, eu tirei o meu título. Naquela época eu não tirava com 16 anos, com 18 já me filiei. Aí me elegi a vereador em 2012, fui reeleito em 2016. Nesses 8 anos como vereador na Câmara, participei de muitos projetos, 7 anos na Comissão de Finanças, fiquei 1 ano na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, e nesse período todo na Comissão de Finanças eu me especializei bastante nas finanças públicas, nas finanças da cidade, no orçamento da cidade, e que também está me ajudando muito numa bagagem importante para poder tocar a cidade. Você tem que ter um conhecimento bastante profundo para saber onde investir, como investir, fazer o acerto com relação às questões financeiras, saúde financeira. Hoje a cidade de São Paulo tem uma saúde financeira invejável. Nós estamos classificados como AAA. Para a gente ter uma comparação, Miami é AA. Então a gente tem alta capacidade de investimento e baixo endividamento. Um trabalho que a gente desenvolveu e colocamos a casa em ordem. Hoje a cidade de São Paulo, que começou lá desde a época fazendo aqui uma citação importante do prefeito João Dória, que fez as concessões, depois o prefeito Bruno Covas, a gente dando continuidade nesse trabalho do Bruno Covas e que a gente hoje tem uma condição muito importante. O MDB, na época, fazia aí uma dobradinha com o PSDB, de Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso lá atrás saiu, né, do Saiu MDB, o Mário Covas, para fundar o PSDB. Sempre teve uma aproximação. Houve uma cisão ali, mas ainda continuaram. Exatamente. Aqui na capital, a gente teve em 2012 o Gabriel Chalita candidato a prefeito, depois em 2016 a Marta Suplicy candidata a prefeita, e em 2020 uma ação importante para o nosso partido, que foi estar junto com o prefeito Bruno Covas e eu de vice. O Bruno PSDB, eu MDB, eu de vice e... Os dois partidos trabalhando se uniram. juntos. E nós tivemos aí a infelicidade de perder o Bruno Covas tão cedo, com 41 anos de idade. Você não esperava isso, né? De jeito nenhum. Você estava preparado para isso, não? Sair do Legislativo para ir para o Executivo? Bom, isso já de antemão, quando o senhor se propôs a ser vice do Covas, né, já tinha essa ideia. Sim, de trabalhar junto com ele, de ser um auxiliar dele, de poder trabalhar junto com o Bruno, ajudando o Bruno. Mas, infelizmente, dia 16 de maio, né, o Bruno acabou nos deixando e coube a mim a responsabilidade de poder tocar essa cidade, de poder cuidar da cidade de São Paulo, uma cidade, como eu disse aqui no início, sensacional, mas também muito complexa, até pelo seu tamanho, por ser uma cidade acolhedora, então é uma cidade, a maior cidade do país. É uma cidade que acaba tendo muita demanda, não só da própria cidade, mas de outros estados e municípios, né? A gente recebe, uma cidade que recebe muito bem, mas que está indo super bem também. Eu tinha vontade de te perguntar, prefeito, como é que o senhor está gostando do Executivo? Quer dizer,
a sua formação foi no legislativo, não é? Fazendo leis, atendendo uma certa, sei lá, uma população. O trabalho do vereador em São Paulo, o trabalho do deputado também, é muito em questão de atendimento, né, paroquial, tal. Agora, transformar isso, a sua experiência, no executivo, numa cidade que tem São Paulo é como se fosse... Qual o estado com o orçamento de São Paulo? Eu acho que São Paulo A gente tem próximo ali Minas Gerais, né? Só o primeiro Minas. é o governo federal, o segundo o governo do estado de São Paulo, Minas e São Paulo que está ali empatado, O né? senhor administra, né, um complexo urbano mais importante em termos econômicos do que a Bahia, do que Ceará, do que Paraná, Rio Grande do Sul, Paraná, Mato uma potência, Grosso, né, Santa exatamente. Catarina, né? Como é que é isso? O senhor não se assustou, não? Mano, não, evidentemente, a forma como é que aconteceu, a gente não esperava, então foi aquele momento muito difícil de vencer o luto, a dor de perder um amigo, né? Tinha uma proximidade com o Bruno muito fraterna, muito próxima, e assumir a cidade num momento difícil. Ali a gente estava no momento, no pico da pandemia. A pandemia não foi em 2020, a fase mais intensa, né? A fase mais intensa foi em 2021. No ano seguinte. No ano seguinte. E a gente tinha ali, abril, maio, uma média de mortes na cidade, a média móvel, a média de 7 dias, de 270 pessoas por dia. Com aquela responsabilidade de vacinar, de ter leitos, de ter UTI para todo mundo que precisava. E não faltou na cidade de São Paulo leito, não faltou UTI. Nós nos tornamos a capital mundial da vacina, foi a cidade que mais vacinou no mundo. E com uma equipe muito bem preparada, uma equipe comprometida, a gente conseguiu passar o pior momento da pandemia de uma forma que muitas cidades de países do primeiro mundo não conseguiram passar. Foi nessa época que o seu relacionamento com o João Dória, o então governador, teve que ser muito íntimo e muito cooperativo. Era um trabalho conjunto, primeiro com o governador João Dória, governando o estado de São Paulo, eu como prefeito de São Paulo, depois o João Dória renunciou, assumiu o então governador Rodrigo Garcia, trabalho muito integrado, como é hoje. Hoje eu tive duas situações de estar com o governador Tarcísio num evento importante da semana de conscientização do autismo, depois uma reunião com ele de 1h40. Então, essa aproximação, essa interlocução de diálogo numa cidade desse tamanho, com o governo estadual, o governo federal, é de suma importância. Não tem como a cidade de São Paulo ficar sem ter um diálogo permanente, porque realmente são muitos temas que envolvem ações conjuntas com o Estado e com o governo federal. O senhor esteve com ele, né? Inclusive na campanha com o governador Tarcísio. Sim, né? sim, tivemos. Eu acho que foi uma boa escolha, uma boa... Irmão, eu acho que sim. Você sabe que hoje, inclusive no meu discurso, foi um evento muito importante, eu cheguei a comentar isso. A gente tinha uma visão do Tarcísio muito positiva, porque você vê que ele já tem uma característica assim, de boa pessoa, né? de bom trato, educado. Mas eu particularmente, tinha uma impressão assim de o engenheiro, era o Tarcísio do asfalto. Super técnico. Né? Super técnico, né? E quando teve essa questão do litoral norte, que ele foi para lá e ficou lá, né? Então montou o gabinete, arregaçou as mangas, quer dizer, aí você vê também toda essa questão da capacidade técnica, mas também a sensibilidade, porque para você governar tem que ter a sensibilidade de perceber a hora que você tem que focar e arregaçar as mangas e dar ali a mão para as pessoas. Então, dentre outras ações, mas essa aí é uma coisa que para mim particularmente marcou bastante da forma, né, saiu do Palácio dos Bandeirantes, né, daquela coisa do governador do estado de São Paulo, para estar lá, junto com as pessoas. Eu acho que foi um bom exemplo para todo mundo e me marcou muito positivamente. E nós vamos falar sobre os desafios, né, que o prefeito Ricardo Nunes tem pela frente aí já na segunda metade do seu mandato, né, já um pouco além. Do seu, contando com o senhor tem mais um ano, temos eleições. Em maio, dia 16 de maio, completa 2 anos que eu assumi, que o Bruno se foi. E ano que vem nós temos uma eleição aí. Aliás, esse ano, no ano que vem. Exato, ano que vem. Exato. Ano que vem teremos uma eleição aí, a briga parece que já começou, a campanha está no ar aí. Mas nós vamos usar mais um intervalo. Vamos usar mais um intervalo agora e voltamos daqui a pouquinho para continuar essa conversa com o prefeito de São Paulo aqui no
RB Notícias. Até já.